Minha família me chamou de mentiroso, então provei meu patrimônio de real $15 milhões no jantar. Nunca pensei que teria que provar minha própria riqueza para minha família, mas aqui estamos. E cara, que história para contar. Tudo começou há 3 meses, quando minha mãe me ligou perguntando se eu poderia ajudar com as contas da casa. Eu disse que sim, claro, sem problemas, mas quando mencionei que podia transferir uns R$ 50 mil na mesma hora, ela riu na minha cara. Foi aí que a coisa desandou de vez. Minha mãe começou a espalhar para toda a família que eu estava mentindo sobre minha situação financeira. Ela dizia que eu era só um programador comum, que trabalhava de casa de pijama e que estava inventando história de rico para me aparecer. O pior é que ela não estava totalmente errada sobre uma coisa. Eu realmente trabalho de casa, de bermuda e chinelo, na frente do computador o dia inteiro. Mas o que ela não sabia é que essa rotina aparentemente simples me rendeu mais dinheiro do que ela poderia imaginar. Quando meu irmão mais novo me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que toda a família estava rindo de mim por trás, que eu era um mentiroso patético tentando impressionar todo mundo, eu senti uma raiva que não sentia há anos. Não era sobre o dinheiro em si, era sobre o desrespeito, sobre eles duvidarem da minha palavra. Decidi que ia provar de uma vez por todas que eu não estava mentindo. Marquei um jantar na casa da minha mãe para o domingo seguinte. Disse para chamarem todos, meus pais, meus 2 irmãos, minha cunhada, meu tio e minha tia. Ia ser um jantar que ninguém ia esquecer. Nos dias que antecederam o jantar, fiquei planejando exatamente como ia fazer. Não queria apenas mostrar extratos bancários no celular, porque qualquer um pode editar uma imagem hoje em dia. Queria algo que fosse impossível de questionar, algo que deixasse bem claro que eu não estava brincando. Liguei para meu gerente do banco, um cara que já me conhecia há anos. Expliquei a situação e pedi para ele preparar um relatório completo dos meus investimentos, contas correntes e aplicações. Também pedi para ele me acompanhar ao jantar, se possível. Ele aceitou, disse que seria interessante conhecer minha família. No sábado à noite, antes do jantar, recebi uma ligação do meu primo, que mora em São Paulo. Ele tinha ouvido a história através da minha tia e estava curioso para saber se era verdade. Quando contei para ele o que eu realmente tinha no banco, ele ficou em silêncio por uns 30 segundos. Depois disse que queria estar presente no jantar também. Domingo chegou e eu estava nervoso, mas determinado. Vesti minha melhor roupa social, peguei meu carro e fui para a casa da minha mãe. Quando cheguei, toda a família já estava lá e, pelo clima, dava para sentir que eles estavam preparados para mais uma sessão de risadas às minhas custas. Minha mãe serviu o almoço e todos começaram a comer normalmente. Eu mal toquei na comida, estava ansioso para o momento certo. Foi quando meu irmão mais velho começou a fazer piadas sobre minha suposta riqueza que eu decidi que era hora de agir. Levantei da mesa e pedi para todos prestarem atenção. Disse que tinha uma surpresa para a família. Peguei meu celular e liguei para meu gerente, que estava esperando na porta. Quando ele entrou na sala, todos ficaram confusos, sem entender quem era aquele homem de terno. Mas a verdadeira surpresa veio quando meu primo chegou, junto com um contador que ele havia trazido de São Paulo. 2 profissionais da área financeira, ali na sala da minha mãe, para comprovar algo que deveria ser simples de acreditar. Meu gerente começou a explicar para toda a família como funcionavam meus investimentos. Ele trouxe documentos oficiais, extratos assinados e carimbados, comprovantes de aplicações em fundos de investimento. Cada papel que ele mostrava fazia os olhos da minha família ficarem mais arregalados. Quando ele mencionou que só em uma das minhas contas correntes eu tinha mais de R$ 2 milhões, minha mãe quase engasgou com a água. Meu irmão mais novo parou de comer e ficou me olhando como se eu fosse um estranho. Mas o que realmente calou todo mundo foi quando o contador do meu primo começou a explicar sobre meus investimentos em criptomoedas. Eu tinha entrado no Bitcoin quando ainda custava menos de R$ 1.000, e tinha outras moedas digitais que se valorizaram absurdamente nos últimos anos. A primeira grande revelação foi quando descobriram que eu não era apenas um programador comum. Há 5 anos, eu havia criado um aplicativo que resolvia um problema específico do mercado financeiro brasileiro. Vendi esse aplicativo para uma empresa multinacional por uma quantia que fez todos ficarem boquiabertos. Minha cunhada, que sempre me tratava com superioridade porque era formada em administração, começou a fazer perguntas técnicas sobre meus investimentos. Ela queria entender como eu havia conseguido multiplicar meu dinheiro dessa forma. O contador explicou pacientemente cada estratégia que eu havia usado.
Quando mostrei para eles minha carteira de ações, com empresas brasileiras e internacionais, meu tio começou a perguntar se eu podia dar dicas de investimento para ele. O mesmo homem que uma hora antes estava rindo da minha suposta mentira, agora queria conselhos financeiros. Mas a segunda grande revelação foi ainda mais impactante. Meu primo revelou que ele próprio havia investido dinheiro comigo há 2 anos, através de uma sociedade que tínhamos criado. Ele mostrou documentos comprovando que nossa parceria havia rendido mais de 3 milhões de reais em lucros. A família ficou em choque ao descobrir que meu primo, que eles consideravam bem-sucedido, havia se tornado ainda mais rico investindo comigo. Isso validou completamente minha credibilidade financeira e mostrou que eu não era apenas sortudo, mas realmente entendia do que estava fazendo. Minha mãe começou a chorar não de tristeza, mas de uma mistura de orgulho e vergonha. Ela percebeu que havia julgado o próprio filho de forma injusta, que havia espalhado mentiras sobre mim para toda a família. Pediu desculpas várias vezes, mas eu podia ver que ela ainda estava processando toda a informação. Meu irmão mais velho, que sempre foi o mais responsável da família, ficou quieto por muito tempo. Depois me perguntou por que eu nunca havia contado sobre minha situação financeira antes. Expliquei que não via necessidade, que preferia viver de forma simples e não queria que o dinheiro mudasse nossa relação. A terceira revelação veio quando meu gerente mencionou que eu havia feito várias doações anônimas para instituições de caridade nos últimos anos. Ele trouxe comprovantes de transferências para hospitais, creches e ONGs que ajudavam famílias carentes. Isso mostrou que eu não era apenas rico, mas também generoso. Minha tia, que sempre foi muito religiosa, começou a me ver com outros olhos. Ela disse que Deus havia me abençoado e que eu estava usando minha riqueza para ajudar os necessitados. Isso criou uma atmosfera mais positiva na sala, amenizando a tensão que havia no início. Quando o contador começou a falar sobre meus investimentos imobiliários, a família descobriu que eu era dono de 3 apartamentos em São Paulo, 2 casas no interior e um terreno na praia. Todos ficaram impressionados com a diversificação dos meus investimentos. Meu irmão mais novo, que sempre foi o mais cético da família, ficou fascinado com minha estratégia de investimentos. Ele começou a fazer perguntas sobre como eu havia aprendido tanto sobre o mercado financeiro. Expliquei que havia estudado muito, lido livros, feito cursos online e consultado especialistas. A quarta revelação foi quando meu primo contou que eu havia ajudado secretamente nossa avó com os custos médicos dela no último ano. Ele mostrou comprovantes de que eu havia pago por um plano de saúde premium para ela, sem que ninguém da família soubesse. Todos ficaram emocionados com essa descoberta. Minha cunhada, que no início do almoço havia feito comentários sarcásticos sobre minha aparência casual, agora me pedia desculpas por ter me julgado pela roupa que eu usava. Ela percebeu que riqueza não tem a ver com ostentação, mas com inteligência financeira e planejamento. Quando meu gerente mostrou os extratos dos últimos 6 meses, ficou claro que minha renda mensal era maior do que a renda anual da maioria da família. Isso criou um momento de reflexão profunda na sala, onde todos começaram a repensar seus conceitos sobre sucesso e dinheiro. Meu tio, que sempre trabalhou muito para sustentar a família, ficou impressionado com o fato de que eu conseguia ganhar tanto dinheiro trabalhando de casa. Ele me perguntou se eu podia ensinar alguns truques para meus primos mais novos, que estavam começando a carreira. A quinta revelação foi quando o contador mencionou que eu havia criado um fundo de investimento familiar, onde qualquer membro da família poderia investir seu dinheiro e receber orientação profissional. Isso mostrou que eu não queria apenas ser rico sozinho, mas ajudar toda a família a prosperar. Minha mãe ficou ainda mais emocionada quando soube que eu havia pensado em todos, que queria compartilhar meu conhecimento e ajudar cada um a melhorar de vida. Ela percebeu que o filho que ela havia subestimado era na verdade alguém que se preocupava genuinamente com o bem-estar da família. Quando o jantar estava terminando, meu primo sugeriu que fizéssemos uma reunião familiar mensal para discutir investimentos e oportunidades de negócios. Todos concordaram e, pela primeira vez em anos, senti que minha família me respeitava e valorizava minha opinião. Meu irmão mais velho me puxou para um canto e pediu desculpas por ter duvidado de mim. Ele admitiu que tinha inveja do meu sucesso e que por isso havia participado das piadas às minhas custas. Disse que queria aprender comigo e que me admirava por ter conseguido tanto sem ostentar. A sexta e última revelação foi quando meu gerente mencionou que eu estava negociando a venda de outro aplicativo que havia desenvolvido recentemente.
O valor da proposta era ainda maior do que o primeiro, o que significaria dobrar meu patrimônio nos próximos meses. Toda a família ficou em silêncio ao ouvir isso. Eles perceberam que eu não era apenas rico, mas que continuava criando valor e crescendo financeiramente. Isso mostrou que meu sucesso não era questão de sorte, mas de trabalho consistente e visão de longo prazo. Quando todos foram embora, fiquei sozinho com minha mãe na cozinha. Ela me abraçou e disse que estava orgulhosa de mim, mas que também se sentia culpada por ter duvidado do próprio filho. Expliquei que eu entendia a reação dela, que era natural desconfiar de algo que parecia bom demais para ser verdade. Nas semanas seguintes, minha relação com a família mudou completamente. Meus irmãos começaram a me pedir conselhos sobre investimentos e carreira. Minha cunhada me tratava com muito mais respeito. Meu tio e minha tia me convidavam para almoços e jantares constantemente. Mas o mais importante foi que minha mãe começou a contar para todo mundo sobre meu sucesso, com o mesmo entusiasmo que antes usava para espalhar dúvidas. Ela se tornou minha maior defensora e apoiadora, sempre falando com orgulho sobre as conquistas do filho. Meu primo de São Paulo se tornou meu parceiro de negócios oficial e juntos começamos a desenvolver novos projetos. Nossa sociedade se fortaleceu ainda mais e ele me ajudou a encontrar outras oportunidades de investimento na capital. 3 meses depois do jantar, organizei uma viagem em família para a praia, onde tenho uma casa. Paguei todas as despesas e proporcionei momentos especiais para todos. Foi uma forma de mostrar que o dinheiro, para mim, tinha valor quando podia ser usado para criar boas memórias com as pessoas que amo. Durante a viagem, minha família finalmente entendeu que eu não havia mudado por causa do dinheiro. Eu continuava sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores e princípios. A única diferença era que agora eu tinha recursos para ajudar mais pessoas e realizar mais sonhos. Hoje, 6 meses depois daquele jantar memorável, posso dizer que minha relação familiar nunca foi tão boa. Todos me respeitam, valorizam minha opinião e sabem que podem contar comigo em qualquer situação. Provei que não era mentiroso, mas mais importante do que isso, reconquistei a confiança da minha família. Às vezes me pergunto se valeu a pena passar por toda aquela humilhação inicial. A resposta é sim, porque me fez perceber a importância de ser transparente com as pessoas que amo. Também me mostrou que o sucesso financeiro só tem valor real quando pode ser compartilhado com quem importa. Minha mãe agora me liga todos os dias, não para pedir ajuda financeira, mas para saber como estou e para compartilhar novidades da família. Ela se tornou minha maior fã e incentivadora, sempre me apoiando em novos projetos e desafios. Aprendi que provar sua verdade às vezes é necessário, especialmente quando sua credibilidade está em jogo. Mas também aprendi que o mais importante não é ter razão, mas manter os relacionamentos familiares saudáveis e baseados em confiança mútua. O jantar, que deveria ser apenas uma prova de riqueza, se tornou um momento de união familiar que jamais esquecerei. Foi o dia em que minha família descobriu quem eu realmente era, e eu descobri o quanto eles eram importantes para mim, independentemente do que pensassem sobre minha situação financeira.